Muito bem, irmãos, nós já estamos aí no sexto domingo, privados de nos reunir publicamente, né? Coletivamente. E esse já é o último domingo do mês de abril. Nós estamos aí desde o dia 18 de março, sem termos o privilégio de nos reunir coletivamente como Igreja do Senhor. Mas a igreja não para. A gente continua com as nossas atividades, né? Os nossos cultos aí de quinta-feira e domingo, pela manhã e à noite, continuam acontecendo como culto familiar na sua casa, mas a gente tem sempre tido o privilégio de nos reunir pelo aplicativo, temos a nossa reunião, gravarmos esse vídeo e também termos a reunião no aplicativo, tá ok? Vamos lá. Paz para confinados, parte 2. Abra sua Bíblia lá comigo em Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Então, Paulo chega aqui no clímax daquilo que ele tem apelado, né, aos filipenses. Por isso que ele fala, finalmente, irmãos, finalmente. Por mais que ele esteja endereçando essa carta aos filipenses, nós não estamos isentos desses princípios aqui. Nenhum de nós está acima disso e ninguém está excluído. Então, primeiro, Paulo mostra onde é que deve estar o foco da nossa atenção. Nós estamos vivendo uma fase de muita produção de vídeo, de materiais, várias igrejas fazendo lives, artistas. Então a gente tem recebido uma enxurrada de informações e a nossa mente muitas vezes fica abarrotada, saturada de tanto conteúdo. E Paulo está falando aqui, olha, o foco da atenção de vocês, a mente de vocês, devem estar ocupadas com isso aqui. Então, versículo 8. Ocupai os vossos pensamentos com isso. Com isso o quê? Com aquilo que é digno dos nossos pensamentos estarem ocupados. Ocupar os pensamentos vem de uma palavra grega, logizomai, que vem aí a palavra que nós temos logaritmos, lógica. Então é um termo matemático. Você imagina aí um cálculo complicado que exige grande concentração. Você calcular, avaliar, considerar, levar em conta. Então os filipenses estão sendo exortados a estarem mentalmente focados, atentos, ocupados intelectualmente com aquilo que é legítimo, com aquilo que é apropriado. Então, ocupai os vossos pensamentos. Está no tempo presente. Isso mostra que tem que ter uma continuidade. Pensar continuamente. Está na voz ativa. Então, nós temos que agir para refletir. Não é reflexão passiva, mas ativa sobre essas coisas. E está no imperativo. Logo, é uma ordem, é um mandamento apostólico emitido com autoridade divina. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Então, se a gente se concentra no que é certo, nós teremos uma vida certa, correta. Se a gente se concentra mentalmente naquilo que é errado, nós iremos ter um comportamento igualmente errado. Então, tem uma conexão indissolúvel aqui, que é o que pensamos vai afetar diretamente como vivemos. Então, aquilo que nós depositamos à nossa mente vai voltar com juros na nossa vida prática. Então, faça um bom depósito na sua mente. A gente tem que ter uma estabilidade mental para ter uma estabilidade espiritual. Então, ele coloca cercas aqui. Paulo está colocando cercas. Uma cerca em torno daquilo que deve permitir os pensamentos, a nossa mente. Eu fico imaginando aquela arte de pesca, a camboa, você faz aquele cerco, né? Então a maré cheia, os peixes entram e quando vaza, fica aquilo ali. Então você imagina essa cerca. Paulo está colocando uma cerca em torno daquilo que devemos permitir que entre na nossa mente. Então, no que é que nós devemos pensar? Está aí no versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é certo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa reputação, se há alguma excelência e se é digno de louvor, ocupai os vossos pensamentos com isso. Então nós temos aqui 8 cercas. 8 cercas piedosas, né? São esses os assuntos espirituais em que nós devemos disciplinar nossa mente. O primeiro, tudo que é verdadeiro. O que é isso? Tudo que é verdadeiro. É aquilo que é confiável, fiel, oposto daquilo que é falso, mentiroso, real. Tem que ser aquilo que é real, genuíno, autêntico. Então, tudo que é verdadeiro encontra-se aonde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela contém toda a verdade e ela vai fazer toda a separação entre aquilo que é certo e errado. Então nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade para fazer as definições daquilo que, aos olhos de Deus, é certo, é correto. Segunda cerca, tudo que é honesto, é aquilo que é nobre, digno, elevado. Então, Paulo está colocando o seguinte: meus irmãos, coloquem a vida de vocês acima da lama, da sujeira desse mundo. A mente de vocês tem que estar enraizada nisso, preenchidas, cativas naquilo que é íntegro, decente, correto. Então a gente está vivendo uma cultura cada vez mais relaxada e focar naquilo que é honesto é uma obra do Espírito na nossa vida. Terceira cerca, aquilo que é certo. Essa palavrinha vem do contexto de balanças, de mercados. Eu lembro que meu tio, que é pescador, ele tinha esse tipo de balança. Ele tem ainda, que tem uma medida padrão, que é colocada em um dos pratos da balança, né? E aí você coloca o peixe no outro lado da balança e tem que equilibrar com aquele peso. Então, se é 1 quilo, você coloca o peso de 1 quilo e vai colocando vários peixes até equilibrar. Então, o que é certo? É ter os pratos equilibrados. E qual é o critério? A santidade de Deus. E do outro lado, onde estão os nossos pensamentos? Tem que estar em equilíbrio com quem o nosso Deus é. Ele é santo e ele exige que eu e você sejamos santos. Muitos
se autodeclaram filhos de Deus, chamam Deus como Pai, mas poucos querem viver como filhos, que honram, que obedecem aquilo que o Pai manda, ordena. Quarto cerco, aquilo que é puro. Então se refere ao que não está misturado com impureza moral, é separado para ser eticamente limpo. Então o que é puro é algo sem mistura. Então nós temos que ter uma concentração não misturada, mas focada naquilo que a palavra de Deus intenta para mim e para você. Então nossa mente tem que ter censura. Nós temos que ter censura em tudo aquilo que nós assistimos, ouvimos. Então o que é que você tem assistido em termos de série, filmes, conteúdos no YouTube? O que é que tem acompanhado você durante essa quarentena? Olha o quinto cerco, tudo que é amável, ou seja, aquilo que é agradável, aquilo que tem beleza ética, aquilo que está em contraste com a feiura do pecado, que é doce, que é gracioso, que é generoso. Isso é amável. Agora preste bastante atenção. O oposto do que é amável é aquilo que é rude, grosseiro. Então não seja uma pessoa que esteja distraída. Preste bastante atenção. Tudo o que é amável é belo aos olhos de Deus. Lembre do livro de Juízes, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Isso mostra que nem tudo que está certo aos seus olhos está certo aos olhos de Deus. Então tenha esse crivo, tenha essa censura e esse discernimento em nome de Jesus. É Deus quem define aquilo que é atraente. Nós estamos aprendendo agora nessa leitura do livro de Levítico que é tanto idolatria você adorar outro Deus, como também é idolatria você adorar o Deus verdadeiro, mas de um modo errado. Deus só aceita ser adorado pelos modos em que Ele nos ensina a adorarmos a Ele. Nós não podemos achar que só porque a gente está entregando algo a Deus em nome dEle, que Ele é obrigado a aceitar. Não. É esse o ensino lá de Nadab e Abiú. Não basta ter boas intenções sentimentais no coraçãozinho. Nós temos que ter uma prática coerente com aquilo que Deus ordena. Ele só recebe o culto ordenado por Ele. É algo sério. O sexto cerco é tudo que é de boa reputação, aquilo que é bem falado ou altamente considerado, é bem considerado por Deus, respeitável aos olhos de Deus. Não convém fazer certas coisas, como Paulo recomenda lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 4. Não deve haver indecência, nem conversa tolas no meio de vocês, nem gracejos obscenos. Então faça um crivo agora do conteúdo da sua conversa. A sua conversa, via de regra, tem havido no meio dela gracejos obscenos, onde sempre há uma piadinha, uma indireta sexual ou em torno desse assunto? Muito cuidado. Ou seja, Paulo continua falando que não são convenientes, mas sim a ação de graças. Olha o que é que tem que preencher as nossas conversas, né? Ação de graças. Sétimo cerco, excelência. Oitavo cerco, digno de louvor. Nós poderíamos falar muito sobre esses pontos, mas esses 8 cercos definem o que deve saturar o nosso pensamento, independente das circunstâncias em que a gente esteja passando. Por quê, irmãos? Porque em pouco tempo a gente se torna semelhante àquilo que nós pensamos.
nós nos tornamos parecidos com o que amamos, com o que adoramos e com o que pensamos. Lembra daquele texto em que a palavra de Deus fala: torne-se semelhante a ele os que o adoram, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. A gente perde a sensibilidade espiritual. Então, o primeiro indicativo que Paulo traz aqui é no que nós devemos pensar. E segundo e último, que nós temos que praticar aquilo que a palavra de Deus ordena. Paulo está exortando os filipenses a praticarem o que ele pregou, né? Como é que a gente pode colocar esse padrão aqui em prática? Versículo 9 do capítulo 4. O que aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, tudo isso praticai. Então, o versículo 8 está totalmente ligado ao versículo 9. O que é que Paulo está falando? Olha, tudo que eu falei para vocês no versículo 8, sabe como é que vocês podem colocar em prática? Me observando. Ou seja, observe um crente maduro, alguém que realmente está buscando viver a palavra de Deus com seriedade. Então existe essa conexão muito clara, muito direta aqui. Paulo ensina 4 maneiras de colocar em prática. Ele diz o seguinte: tudo aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, pratiquem isso, né? Então, coisas aprendidas, o que aprendeste de mim. Ele está falando, olha, a verdade da sã doutrina que eu exponho a vocês, que eu expus a vocês. Logo, a gente aprende que é importante nós termos ensino bíblico do nosso meio, como igreja, como PIBAB, como IBCO, e ter pregação genuinamente bíblica, né? Segunda maneira, o que recebestes de mim. Ou seja, aqui está a importância da leitura pública das Escrituras na igreja. Então a gente tem Colossenses 4,16, 1 Tessalonicenses 5,27. Paulo escreve a carta e ele pede, olha, leiam essa carta na igreja, publicamente, e depois enviem para outra igreja para ler publicamente também lá. Então nós temos que ter leitura pública na igreja e também no seu contexto, no contexto da sua casa. Leia as escrituras em voz alta para sua esposa, você esposa para o seu marido, você pai, mãe para os seus filhos. Leia as escrituras, simplesmente leia. Outra maneira, coisas ouvidas, o que ouvistes a meu respeito. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que vocês ouviram ao meu respeito, daqueles que estiveram comigo, aqueles que observaram como eu estava conduzindo a minha vida, como eu estou reagindo em meio a um sofrimento injusto, como vocês sabem que eu estou preso, como se fosse Paulo falando, né? Então, como é que eu respondo às críticas, né? Eu amaldiçoo a pessoa que está me criticando, eu lanço uma palavra de maldição. Ah, já que você está falando isso de mim, então eu profetizo uma maldição sobre a sua vida. Então, Paulo está mostrando coerência. Vocês ouviram isso a meu respeito? Eu fiz isso. Então, nosso testemunho público é um poderoso instrumento de ensino. E nós temos que ter muito cuidado sobre como nós andamos, porque a nossa prática de vida pode negar a mensagem que nós anunciamos. E por último, as coisas que vocês próprios viram em mim enquanto eu estive com vocês. O exemplo prático da minha vida, enquanto vocês estavam convivendo comigo, olhando diretamente para a minha vida, como é que eu andei na fé, como é que eu me comportei, as minhas ações, as minhas reações. Dentre tudo isso, pratiquem. Pratiquem. O que Paulo está falando, então, é tudo aquilo que vocês viram e aprenderam comigo, pratiquem agora em sua própria vida.
Nosso Senhor Jesus, em Lucas 6,40, diz: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre. E Paulo fala em 1 Coríntios 4,16: portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Então nós temos essa batalha da mente. O versículo 9 termina dizendo: e o Deus de paz estará convosco. A pureza da mente é essencial para a paz do coração, para a paz interior. Essa paz para confinados nessa circunstância de confinamento, de limitações, ela só é possível se a gente guardar a nossa mente. Por isso, irmãos, como é que tem sido a sua rotina? Qual horário que você está acordando? Qual horário que você está dormindo? Muito cuidado, porque uma rotina, ela pode muito bem deixar a pessoa enferma na sua alma, na sua vida emocional. Tenha regras, limitações, saiba controlar a sua rotina, horário de acordar, horário de dormir, tempo na Smart TV, tempo no smartphone. Muito cuidado com as conversas no WhatsApp. Fuja da pornografia. Se você está vivendo escravo desse pecado, fuja, confesse esse pecado e deixe, porque você alcança a misericórdia da parte do Senhor. O que é que você está visualizando, ouvindo? Muito cuidado. Preencha a sua mente, torne a sua mente cativa naquilo que agrada ao Senhor. Onde quer que uma vida esteja crescendo espiritualmente, há sempre uma mente pura. A batalha da vida cristã, ela é uma batalha da mente. Lembra de Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, oração e pureza na vida, na mente, são duas chaves para uma vida de paz. Aquilo que preenche a nossa mente vai influenciar o tipo de pessoa que a gente está se tornando. Então, muito cuidado. Pureza não acontece sem esforço. Requer disciplina, renúncia. Nós temos que trazer limitações, cercas de proteção. Porque só há dois caminhos. Ou você para aonde você não está querendo ir, ou você vai para mais perto do Senhor em uma vida de paz, onde a sua mente está cativa às Escrituras, numa vida de conhecimento, de obediência ao Senhor. Então preencha sua mente com boas biografias, com as Escrituras e com boas biografias missionárias, né? Me peça um livro emprestado, você que está aqui na nossa igreja da PIBAB ou da IBCO. Nós temos lá na IBCO Cássio, que tem uma boa biblioteca, Anderson, que já tem livros, Kleber, né? Então, irmãos, vamos estar juntos nesse momento, guardando a mente um do outro, com prestação de contas, como é que você está, o que é que você está assistindo, peça ajuda, chegue junto de um amigo em que esteja querendo seguir a Cristo com seriedade. Eu quero concluir com 3 reflexões. Primeiro, até que ponto você já está pensando assim na sua vida prática? Segundo, você está falhando em pensar assim? Em quais outras coisas você está se concentrando, saturando a sua mente? Você pode compartilhar isso, confessar, pedir ajuda. Terceiro, o que você vai fazer para alimentar pensamentos santos de maneira mais proativa, mais enérgica? Tem que obedecer rápido, tem que agir rápido. Vamos orar? Deus abençoe, Pai, a mente
do meu irmão, da minha irmã, daquele que está me ouvindo nesse momento, assistindo esse vídeo. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Tenha misericórdia das decisões que a gente tem tomado em relação àquilo que está sendo exposto aos nossos olhos, que é a janela da nossa alma. Que possamos fazer como Jó fez, um compromisso com o Senhor, com os olhos, de não olhar nada impuro, nada que desagrade ao Senhor. Nos ajude, Senhor, com aquilo que nós falamos, aquilo que nós compartilhamos. Senhor, nos ajude, Pai, a sermos propagadores da Tua palavra e não sermos escravos dessa polarização política, no meio de tantas fake news. Senhor, nos ajude, Pai, nesse tempo, a saber limitar aquilo que nós ouvimos, assistimos, as séries, os filmes que nós acompanhamos. Senhor, guarda nossa mente cativa em Cristo Jesus, que possamos nos comprometer com um plano bíblico de leitura e com uma prestação de contas saudável com os nossos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.